Não pensamos igual, nem olhamos do mesmo ponto de vista, mas podemos nos respeitar e conviver em harmonia se reconhecermos que a verdade de cada um é apenas um fragmento do todo. A luz do firmamento, entre as luzes de oração, chame a luz na consciência, reine a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Quem nos alimenta é a nossa oração. Quem nos sustenta é a nossa devoção. Pela cura do planeta, Deus coloque em oração. 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 Pela luz do firmamento, entre as forças de oração, chama a luz da consciência e da paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Deus a igreja é a nossa oração. Quem nos sustenta é a nossa devoção. Pela cura do planeta, Deus coloque em oração. 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 Pela luz do firmamento, entre as forças de oração, chame a luz da consciência e a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Quem nos alimenta é a nossa oração. Quem nos sustenta é a nossa
Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que hoje estamos aqui neste domingo para celebrar com vocês a festa da Ascensão de Cristo. Estamos aqui entre leigos e leigas das comunidades eclesiais de base, dos nossos conselhos de leigos da Arquidiocese de São Paulo, com leigos e leigas que atuam nas pastorais e nas comunidades da nossa igreja aqui em São Paulo. De modo muito especial, celebramos a festa da Ascensão de Cristo, iniciando também a semana de oração pela unidade dos cristãos. Queremos um mundo novo, uma humanidade nova, um novo tempo, celebrando com Cristo, o Cristo ressuscitado, junto com todos os irmãos e irmãs que professam a fé cristã, com aqueles irmãos e irmãs das igrejas históricas, das igrejas ortodoxas, das igrejas orientais, até mesmo das igrejas, das pequenas comunidades que foram se constituindo ao entorno de ramificações e de outras igrejas de denominação cristãs, que são aquelas conhecidas como as comunidades decorrentes do pentecostalismo no Brasil. Todos nós, cristãos e cristãs, somos convidados a celebrar essa semana em unidade, em oração, para que possamos viver um tempo novo. Trazemos também nesta celebração a memórias dos nossos irmãos e irmãs, dos mais de 20 mil pessoas que faleceram no decorrer desses últimos 60 dias por conta da pandemia do Covid. Rezaremos também para que essas almas, para que esses irmãos e irmãs subam junto a Deus e possa de lá interceder por nós que aqui continuamos na nossa caminhada. Rezamos também pelos familiares que perderam seus entes queridos. Rezamos pelo Papa Francisco, que publicou há um tempo atrás, há mais de um ano, a Laudato Si, a proposta de uma doutrina social da Igreja para as questões que envolvem o cuidado com a Mãe Natureza. Então, nós iniciamos a nossa celebração hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor, ao se elevar ao céu, leve também todas as nossas orações e restabeleça uma humanidade nova, recrie o mundo, recrie as nossas comunidades e nos recrie como pessoas que portam a sua luz, a sua palavra. Vamos iniciar também agora cantando o Salmo 46. Vamos cantar aqui acompanhando o áudio da canção. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo batem palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Deus.
toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Oremos. Façamos agora um minuto de silêncio e coloquemos diante de Deus as nossas intenções particulares, os nossos desejos e as bênçãos que necessitamos. Oremos ao Senhor. Ó Deus de eterna compaixão, a ascensão do teu Filho é a certeza da vitória da humanidade contra todo mal e toda injustiça. Faze-nos vibrar de alegria e fervorosa ação de graças, para que, como membros do teu corpo, o povo de Deus, possamos cumprir a missão que recebemos de ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho narrado pela comunidade de Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Queridos amigos e amigas, todos que estão em comunhão conosco hoje, né, celebrando de um modo especial a ascensão de Jesus, e também o grande convite que o Papa nos convidou a entrarmos e a celebrarmos os 5 anos da Laudato Si. Também trazemos à memória hoje o Dia das Comunicações Sociais, o dia da abertura da Semana de Unidade pelos Cristãos, que tem o tema Gentileza, gere sempre mais gentileza, né? Somos convidados a perceber que aonde está Jesus? Aonde estão os seus discípulos? Eles estão na Galileia.
eles estão na periferia, eles estão onde os pobres estão, onde os pobres lutam, sofrem, se solidarizam para anteparar a vida. Onde nasce o movimento de Jesus? Nasce na Galileia. E é lá que Jesus vai, de um modo especial, se despedir com a sua comunidade de discípulos e de discípulas. E a gente se remete, né, quando no início da quaresma, nós também vimos que Jesus foi levado ao monte para ser tentado, né, pelo diabo, dizendo: olhe, né, se prostrarem a mim, você terá tudo. E Jesus nega. E aqui, né, a comunidade se prostra diante de Jesus. Mas por quê? Porque Jesus teve uma prática de vida a serviço da vida. Foi irmãos com os irmãos, chorou com quem sofria, com quem perdia o seu ente querido, como certamente hoje também ele sofre e chora por cada um que morre, né, nessa pandemia, ou pela violência, né, pela dor, pelas guerras ainda impostas ao todo o povo. Jesus continua chorando, mas, ao mesmo tempo, esse elevar-se de Jesus ao Pai, ele leva também a nossa dignidade de mulheres, de homens, de gente que se coloca a caminho para anunciá-lo e para viver a prática da justiça, a prática da solidariedade. Em Jesus, todos nós somos elevados para viver a nossa dignidade de cristãos e cristãs, para viver a nossa dignidade da fé, para viver a nossa dignidade de sermos pessoas carinhosas, teimosas, construtoras do reino. E sempre a promessa, né? Eu estarei com vocês. E é Jesus que está conosco hoje, que se faz um conosco na nossa vida, se faz um conosco na nossa história. Que mais essa palavra de Deus nos convida, nos provoca nessa grande festa da Ascensão do Senhor? Esse evangelho de hoje, ele me aflora um medo que eu tenho há muito tempo. Quando eu fizer a minha ressurreição, chegar diante de Deus e escutar a pergunta: o que você fizeste com a parcela do povo que eu te deixei? É bem complicado, porque aqui é claro, né? Ide a todos os povos, não há diferença nenhuma. Todos precisam da palavra de Deus. Ensine-os a observar tudo o que vos ordenei, dar o testemunho do amor de Cristo, do amor vivo, daquilo que Cristo fez, de caminhar e se relacionar com as pessoas. O Evangelho de Mateus termina com a cena da ascensão do Senhor. Jesus morre em Jerusalém, o centro da religião do povo judeu. Depois da ressurreição, Jesus volta para a Galileia, a periferia, o lugar onde ele começou a sua missão. Ele subiu ao monte, no qual havia proclamado as bem-aventuranças. Quando os discípulos viram Jesus ressuscitado, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Todos nós que cremos, em alguns momentos da vida tivemos dúvida. Faltou-nos confiança naquele em quem cremos. Mas a dúvida purifica a fé, faz a gente se despojar das nossas certezas absolutas, da ilusão de ter respostas para tudo. Essa recordação da ascensão do Senhor é um convite a voltarmos a Jesus,
mas não a qualquer Jesus deformado por um clericalismo alheio à vida do povo, e sim a este Jesus que viveu na Galiléia, que frequentou a vida cotidiana do povo, que visitou suas casas, que cuidou e curou, defendeu os pobres e os indefesos. O que nos anima neste segmento é a promessa de Jesus: estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. O Deus em que cremos não é um Deus distante. Ele está no meio de nós, como tantas vezes repetimos na liturgia. Está junto de nós neste momento de turbulência em consequência da pandemia e do desgoverno, da desgovernança política em nosso país. Ele se manifesta nos de quem se arrisca a vida no serviço de cuidar e curar. Deixamos que esta promessa de Jesus fique em nosso coração e nos sustente em cada situação da vida. A gente observa nesse evangelho Jesus falando sobre ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. O que a gente observa é que, será que a gente está batizando mesmo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A gente está ensinando a observar tudo que Jesus falou? Será que a gente está vivendo, testemunhando o que Jesus nos pede? Uma reflexão onde Jesus pede de nós compromisso de discípulos batizados, responsabilidade com o povo e também uma promessa de esperança, que Ele estará conosco até o fim do mundo. Isso nos conforta nesse momento de dor, né, que a gente passa, mas nos impele ao compromisso de batizado, de testemunhar o Evangelho de Jesus em todas as ocasiões e para todas as pessoas. O Evangelho de hoje também me fez recordar a encarnação de Cristo, que nós celebramos na festa do Natal. Deus se fez homem, Deus se fez humanidade. Hoje nós celebramos a festa da Ascensão. É Cristo voltando à sua origem, à sua essência, à casa do Pai. A casa divina, a casa do amor, do afeto que é o afeto paterno e materno. Deus que é Pai, Deus que é Mãe e nos acolhe. Mais uma vez, então, eleva-se aos céus a humanidade. Começou na encarnação, conclui-se hoje com a ascensão, e hoje, nós, povo de Deus, somos um povo, uma humanidade nova, humana e divina. Deus é conosco. Cabe a nós, a todos nós cristãos, neste momento de muita dúvida, de muita confusão, de muitos temores, de medo da morte, confiar em Deus e confiar na palavra de Jesus Cristo. Ele está conosco até o final dos tempos. Diante desta liturgia, dessa breve liturgia que fazemos hoje, vamos colocar diante de Deus as nossas preces.
Adoremos o Cristo, que, exaltado na glória, intercede por nós junto do Pai. E oremos. Ouve-nos, Senhor. Ó Cristo elevado ao céu, reconciliaste todo o universo em teu amor. Dá firmeza e perseverança a todos os que trabalham pela preservação do planeta. Ó Cristo, que elevado na cruz foste exaltado na glória, vem em auxílio das pessoas que sofrem pela doença, pela miséria e pelo abandono. Ouve-nos, Senhor. Ó Cristo, que fizeste de toda a tua vida uma oferenda de amor e serviço à vida, guia os que dão testemunho de ti, a perfeição da caridade. Ouve-nos, Senhor. Eu quero também rezar, né, tendo em vista que Jesus ele vai ao Pai, mas ele nos delega compromisso. Ide para fazer discípulo, mas para discípulos e discípulas que cuidem da vida, anteparem a vida e cuidem também da casa comum. E trago um texto, né, pequeno, né, que está na Laudato Si, que fala: quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado, porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. E peço ao Senhor da vida, nessa semana que fizemos a memória dos 5 anos da Laudato Si, que a gente tenha essa sensibilidade, essa capacidade de denunciar tudo aquilo que fere a nossa casa comum. E tenhamos também a capacidade de anunciar todos aqueles que se comprometem nessa defesa da casa comum, começando em pequenos gestos de gentileza na sua própria casa, na sua própria rua, no bairro que mora. Que a gente possa recuperar esse encanto de defender a vida e assumir a Laudato Si como um compromisso nessa ascensão de Jesus. Por isso, rezemos. Ouve-nos, Senhor. Por todos Rezemos ao Senhor, pedindo sabedoria e coragem. Neste momento da nossa história política no país. São tantos fatos, tantas denúncias, tantos crimes cometidos por aqueles que deveriam conduzir a nação para a proteção, para a preservação da natureza, para a garantia da vida na sua totalidade. Infelizmente, não contamos com governantes que sejam capazes de promover a vida na sua totalidade. Lamentavelmente, estamos sendo dirigidos por homens que não têm capacidade de administrar o nosso país, preservar a natureza, garantir a vida a todos e promover o desenvolvimento integral. Que tenhamos coragem de reagir e de ser profetas de um novo tempo. Rezemos ao Senhor. por todos os povos indígenas, que são os primeiros ambientalistas, que viveram uma ecologia socioambiental, em especial pelos povos guaranis aqui do Jaraguá, que sofrem com a violência a partir de uma fake news, são apedrejados por causa dessa fake news. Peço a Deus que dê esperança a eles, que caminhe com eles,
e que alente o coração dessas pessoas violentas. Por isso, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ó Cristo, que essa semana de oração pela unidade dos cristãos nos impulsione para práticas solidárias em vista da unidade, para que a nossa gentileza sempre gere mais gentileza. Nós vos pedimos. Ouve-nos, Senhor. Criador, dê-nos vida, ajude-nos a tornar-te, cuidando da sua preciosa criação. Redentor, dê-nos esperança, ajude-nos a ver novas maneiras de viver, afastando-nos do caminho da destruição. Espírito Santo, dê-nos unidade, ajude-nos a encontrar forças no amor entre nós, buscando a cura para a terra. Amém. Neste momento, elevamos as nossas preces ao Cristo que sobe aos céus, e com ele rezemos a oração que ele ensinou aos apóstolos, às apóstolas, aos discípulos e às discípulas que caminhavam com ele na humanidade e que hoje caminham também por meio de cada um de nós. Esse povo de Deus espalhado por inúmeras comunidades, culturas e lugares. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, porque é o vosso reino, poder e a glória para sempre. Amém. Encerrando aqui a nossa oração, queremos fazer um convite a você que está nos acompanhando neste celebrar, do Celebrar em Casa. O nosso próximo encontro será no sábado, dia 30 de maio, às 20 horas, às 8 horas da noite. Nós vamos fazer a vigília de Pentecostes. No domingo nós não teremos essa celebração doméstica, nós a faremos então no dia anterior, no sábado, dia 30, às 20 horas. Você, seus familiares, os amigos e as amigas que estão nos acompanhando hoje, temos aqui inúmeras pessoas, a Sandra, a Marta, a Cida, o Nelson, vemos aqui também pessoas do Rio Grande do Sul, uma família do Rio Grande do Sul, a Denildes, a tia Nina, tantas outras pessoas que foram sendo convidadas pelos que nos acompanham, para que estejam conosco, então, no dia 30, às 20 horas, na vigília de Pentecostes. Temos mais algum outro comunicado? Quero também agradecer a irmã Penha, que juntamente com as irmãs, discípulas, pias discípulas, tem nos ofertado semanalmente, um roteiro que a gente meio que também tem feito algumas alterações, adaptações, para facilitar a nossa celebração nos domingos, essas celebrações que nós estamos realizando a cada domingo. Então, um agradecimento especial à irmã e todas as suas irmãs que fazem parte da mesma congregação e que têm disponibilizado, por meio do WhatsApp, roteiros litúrgicos, canções, para que nós, todo o povo de Deus, possa manter viva aí a fé e a celebração no dia a dia. Nós encerramos, então, este momento pedindo a bênção de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, em virtude da sua grande e infinita misericórdia, de que a sua santidade transfigure o nosso corpo, conformando o nosso corpo à sua glória, hoje e sempre. Amém. Terminamos, então, invocando, na verdade, contemplando,
Nossa Senhora, que também hoje há uma festa litúrgica comemorada pela comunidade jesuíta, que é Nossa Senhora da Estrada. Nós vamos rezar, então, juntamente com todos os nossos irmãos e irmãs, a Ave Maria, a Mãe de Deus, que caminha conosco, que está na estrada da vida de cada um de nós. Rezemos, então, todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E cantemos, para encerrar esse dia, para essa celebração nesse dia, cantemos aqui a proclamação de que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu o horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia.